Oi, galera do bem, iniciando uma nova etapa ainda dentro dos direitos e garantias fundamentais, porque a gente vai estudar direitos sociais, tá? Pessoal que assistiu essas aulas aí de direitos e deveres individuais e coletivos, pega várias outras questões para que você possa estudar cada vez mais, porque fazer exercício, gente, é uma maneira mais fácil de passar em concurso. Até porque essas organizadoras, elas repetem muitos dispositivos. E quando não repetem os dispositivos, repetem os mesmos pensamentos de forma escrita diferente. Então, você de forma redigida só diferente, porque o pensamento é o mesmo. Resultado, tá? Você de tanto fazer prova, você acaba fazer exercício, você acaba tendo a noção e o direcionamento daquela organizadora. Então é importante isso. Mas vamos lá aos direitos sociais. Eu tenho aqui no caput do artigo 6º da Constituição Federal os direitos sociais, que são a educação, a saúde, a alimentação e olha o detalhe. A alimentação, ela veio com a emenda 64 de 2010, tá? O trabalho, a moradia, que surgiu com a emenda número 26 de 2000, tá? O lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É porque, assim, o pessoal do Congresso gosta de ficar emendando aos poucos, tá? Então, primeiro eles emendaram moradia. Depois emendaram aí a alimentação. E vocês sabem que tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para ser discutida e votada, e você sabe que a emenda constitucional passa 2 vezes em cada casa e é aprovado por 3/5, para acrescentar a palavra felicidade. Olha que coisa linda. Agora, nós teremos também como direito social a felicidade. Imagina, os direitos sociais, eles são caracterizados, segundo a STF, segundo a doutrina, como direitos de segunda geração. A gente já tinha visto isso. Ou seja, direitos positivos, que exigem uma prestação positiva do Estado. Então, agora eu vou cobrar do Estado educação, saúde, alimentação, moradia e felicidade. Olha a citação linda. Logicamente que não é nesse sentido que felicidade vem para dentro da nossa Constituição. A felicidade, na verdade, vem como aquilo que vai consagrar se eu tiver tudo isso. E diga-se de passagem, na verdade, é porque o Brasil nada se cria, tudo se copia, né? É porque felicidade está presente em algumas constituições estrangeiras. Aí o Brasil, como gosta, né, de ficar igual, vai acrescentar felicidade. Mas tudo bem. O interessante daqui é saber que a nível constitucional, os direitos sociais, segundo o STF, são normas programáticas. Malu, o que são normas programáticas? Normas programáticas são normas que dão um objetivo, um programa. Segundo Jorge Miranda, que é um autor português muito bom de direito constitucional, ele diz que norma programática tem uma aplicabilidade diferida. Por quê? Porque eu não posso exigir uma aplicabilidade imediata de tudo que está aqui. Considerando que normas programáticas, direitos sociais, inclusive o STF disse isso, são normas programáticas de aplicabilidade imediata, mas que, na verdade, são aplicáveis no decorrer do tempo. Eu não posso exigir que hoje o poder público dê moradia para todos os brasileiros. Isso tem que ser gradativo. Então, por isso, eu acredito que Jorge Miranda tenha dito que tem uma aplicabilidade imediata, porque é uma aplicabilidade que não é totalmente hoje. Ela vai gradativamente ocorrendo com o tempo. Tá? Então, os direitos sociais, como a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, são normas programáticas, são autoaplicáveis, porque elas não precisam de nenhuma legislação integrativa. Isso aqui não precisa de legislação integrativa. E cuidado com isso aqui, porque uma coisa são os direitos sociais do artigo 6º, outra coisa, gente, outra coisa é o caput, desculpa, não coloquei aqui, é o caput do artigo 7º, tá? É o caput do artigo 7º, que diz o seguinte:
são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Detalhe. Então, para que a gente não caia nessa confusão. Aqui estão os direitos sociais. No artigo 7º estão os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E a CESP faz muito bem essa diferença. Estou me detendo aqui nos direitos sociais. Então já sabemos que eles são normas programáticas de aplicabilidade imediata, embora Jorge Miranda diga que essas normas programáticas sejam de aplicação diferida, porque é de acordo com o decurso do tempo. Elas são normas autoaplicáveis, porque não necessitam de nenhuma legislação integrativa para produzir os seus efeitos, tá? São irrenunciáveis esses direitos são irrenunciáveis, tá? Eles são imperativos, porque são direitos de ordem pública. Tudo isso, gente, fonte doutrinária, fonte jurisprudencial. Eu trago aqui para vocês o recurso extraordinário 436/996 do STF de 2006. Olha que coisa linda. Embora resida primariamente nos poderes legislativo e executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, porque os direitos sociais são políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão, por importar em descumprimento dos encargos políticos jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à reserva do possível. Aí eu venho para a DPF 45, outra decisão muito importante, que trata da reserva do possível, que ele diz o seguinte, mas não dizer nem que reserva do possível é essa, quanto mais, seguinte, como a gente viu nesse RE, as políticas públicas, elas são o que? Criadas, elaboradas pelo legislador. Por exemplo, a lei orçamentária, ela determina determinado percentual orçamentário para aplicação nas políticas públicas. E quem implementa as políticas públicas? Quem vai implementar esse valor nas políticas públicas? O Executivo. Então, tem várias legislações também já dizendo que elas precisam ser implementadas. A educação, a saúde. E o Executivo fica nessa parte. Antes, o Judiciário ficava a ver navios. Por quê? Porque a reserva legal, a reserva do possível impedia o Poder Judiciário de determinar que as políticas públicas fossem cumpridas, já que entendia a jurisprudência e os doutrinadores que quando o Estado alegava que não tinha dinheiro para implementar as políticas públicas, o Poder Judiciário não podia invadir esse campo e determinar que o Estado realmente cumprisse as políticas públicas. Isso foi derrubado, essa jurisprudência, houve uma mutação constitucional. O STF passou a entender que não, excepcionalmente o Judiciário pode sim, inclusive, determinar que o Estado cumpra as políticas públicas, porque não é só a ação, é a omissão. A omissão fere, viola os direitos fundamentais. Então, por conta disso, o STF só admite a teoria da reserva do possível, que é também conhecida como teoria da reserva financeira do possível, se realmente a administração provar que já realizou as políticas públicas, fez o mínimo exigível e não é possível fazer mais porque lhe falta dinheiro. Diferente. Mas quem tem que provar isso é o Estado e não a pessoa que está sendo violada no seu direito constitucional por omissão do Estado. Então, olha só. Aqui nessa ADPF fica isso mais claro. Olha só o que ele diz. Cabe assinalar, presente esse contexto, consoante já proclamou essa Suprema Corte, que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente,
sob pena de o poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir de maneira ilegítima o cumprimento de seu impostergável dever com um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria lei fundamental do Estado. Aí ele continua. Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à reserva do possível. Aí ele diz, notadamente em sede de efetivação, importante ver essa jurisprudência, notadamente em sede de efetivação e implementação sempre onerosas dos direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, cujo adimplemento pelo poder público impõe e exige deste prestações estatais positivas, concretizadoras de tais prerrogativas individuais e ou coletivas. Não se mostrará lícito, no entanto, ao poder público que tal hipótese, mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e ou política administrativa, criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação em favor da pessoa e dos cidadãos de condições materiais mínimas de existência. Tudo que eu falei para vocês. Bonito, né? Essa decisão? Linda. Cumpre advertir desse modo, Celso de Mello, né? Só podia ser. Cumpre advertir desse modo que a cláusula de reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo, olha só o que ele diz, justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou até mesmo aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Oh, arrasou. Resultado, né, gente? A gente chega a uma conclusão, que os direitos sociais, tá? Segundo o STF, são direitos de segunda geração, são direitos, são normas programáticas, auto-aplicáveis, de aplicabilidade imediata, tá? Já deve se aplicar, embora, segundo Jorge Miranda, isso seja uma aplicabilidade diferida, porque é com o tempo que isso vai se concretizando. Sobre o tema da reserva do possível, o STF só admite a teoria da reserva do possível se o poder público provar objetivamente que já fez o mínimo exigível e não pode fazer mais. Até porque tem como controlar isso, já que eu tenho um percentual destinado às políticas públicas. Outra, os direitos sociais são irrenunciáveis e os direitos sociais são de ordem pública, são direitos imperativos de ordem pública. Outro, importante, o histórico, que isso já foi objeto de questão do CESP. Os direitos sociais na nossa Constituição, eles surgiram, gente, pela primeira vez com status constitucional na Constituição Federal de 1934, tá? E, na verdade, duas constituições em especial acabaram por influenciar a nossa Constituição de 1934 no que tange aos direitos sociais. Que constituições são essas, Malu? A Constituição Mexicana, de 1917, e outra Constituição que influenciou foi a Constituição Alemã de Weimar. Weimar não é pessoa física, tá? É uma localidade, de 1919. Especialmente essas duas constituições influenciaram a nossa Constituição Federal de 1934, onde pela primeira vez surgiu o título da Ordem Econômica e Social.
Por isso eles são conhecidos como direitos de segunda geração, porque na ordem cronológica dos direitos e garantias fundamentais com status constitucional, primeiramente vieram os direitos de primeira geração, e aí na Constituição de 1824, e depois já os direitos de segunda geração na Constituição de 1934. Tá? Então é interessante falar sobre isso. Vamos às questões. Vou pegar aqui. Questão número 1. Julgue os itens a seguir acerca dos direitos sociais. Na condição de direitos fundamentais, os direitos sociais são auto-aplicáveis e suscetíveis de defesa mediante o ajuizamento de mandado de injunção, sempre que a omissão do poder público inviabilize seu exercício. Primeiro, a gente já tinha comentado, os direitos sociais são auto-aplicáveis. O que quer dizer isso? Eles não necessitam de nenhuma norma integrativa. Eles já por si só são auto-aplicáveis. Eu posso até exigir que eles sejam cumpridos. E através de que, a gente estudou isso no artigo 5º, qual é a garantia constitucional, qual é a tutela constitucional das liberdades que eu posso usar para viabilizar um direito constitucionalmente previsto? Mandado de injunção. Então o item está completamente correto, tá? Boa, essa questão foi agora de 2011, tá? Final de 2011. Questão número 2. Foi uma questão de procurador do Estado. Uma boa questão. Quanto aos direitos fundamentais, assinale a opção correta. A Constituição de 1937 trouxe como inovação diversos direitos sociais relativos aos trabalhadores, os quais não eram previstos nas constituições anteriores. Pela pincelada que eu dei para vocês, você já de cara imagina que esse item está errado. Verdade. Porque se os direitos sociais surgiram na Constituição de 1934, tá? Então, né, não trouxe nenhuma inovação. Pelo contrário, a Constituição de 1937, gente, ela retirou o direito de greve. O direito de greve foi retirado da Constituição de 1937. Existia na Constituição de 1934, tá? Interessante isso aqui. O item está errado. Tá. Letra B, de bola. Direitos fundamentais como o princípio da legalidade, a livre manifestação do pensamento, a liberdade religiosa, o princípio da reserva legal, a independência judicial, o princípio do juiz natural, a individualização da pena, a liberdade de profissão e os direitos de petição somente surgiram no ordenamento jurídico brasileiro de forma expressa na Constituição Federal de 88. Minha Nossa Senhora, olha só. A nossa primeira Constituição foi a Constituição de 1824. No artigo 170, só para que vocês tenham uma ideia, esse artigo 170, salvo engano, era o último artigo da Constituição. Último. Tem impressão, não lembro mais. Faz tempo, né? Não era nascido nessa época. Então, enfim, era o último artigo. Os direitos e garantias fundamentais eram previstos no último artigo da Constituição. Pensa como eles tinham valor. Então, resultado. Lembrando que a Constituição de 1824, eu tinha os direitos de primeira geração. Legalidade, a livre manifestação do pensamento, liberdade, todos estavam lá. Esses aqui, tá? Então, quando ele diz assim, somente, inclusive direito de petição, tá tudo lá no artigo 170 da Constituição de 1824. Então, quando ele diz assim, somente surgiram no ordenamento jurídico brasileiro de forma expressa na Constituição Federal de 88, isso aqui está completamente errado. Mas boa questão, boa. Letra C. Em regra, esse negócio de em regra é a cara do CESP. Em regra, as normas constitucionais que prescrevem direitos fundamentais têm eficácia contida e dependem de regulamentação. Olha, gente, as normas que prescrevem direitos fundamentais, elas têm aplicação imediata, tá? E elas são geralmente autoaplicáveis. Não de eficácia contida e dependente de regulamentação. Inclusive, a gente viu lá no artigo 5º,
parágrafo 1º, que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Malu, elas são de eficácia contida? Não. Elas geralmente são de eficácia plena. Agora, existem normas que prescrevem direitos fundamentais que são de eficácia limitada e normas que são de eficácia contida. Malu, eu tenho uma dúvida terrível quanto à norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Eu vou dar uma deixa aqui, só porque o CESP realmente pede muito isso, mas a gente ainda vai comentar sobre isso. Eu vou dar uma deixa aqui, falar para vocês bem aqui. Tem uma folhinha em branco aqui, olha só. O que acontece aqui? Vou seguir o ilustre professor José Afonso da Silva, tá? Para José Afonso da Silva. Gente, minha letra não é feia assim não, certo? Quero só dizer, eu fiz não sei quantos anos de caligrafia. Minha letra é bem bonitinha. O problema é que aqui há um problema seríssimo, né? Pra gente escrever. Pelo menos dá para entender. Mas vamos lá. Para José Afonso da Silva, existem as normas de eficácia plena e aplicabilidade, que é outra coisa, tá? Aplicabilidade, olha meu pai, lá vai, direta, imediata e integral, tá? Eu tenho umas normas de eficácia contida que tem aplicabilidade direta, ó, mesma coisa, imediata e possivelmente não integral. Tá? Então, você chega à conclusão que a norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida, ela tem a mesma aplicabilidade direta e imediata. Só que a diferença da contida para a plena é que a contida é possivelmente não integral. Mas o que significa isso? Significa que a contida, a norma constitucional já produz todos os efeitos. Agora, o legislador constituinte deixou margem para que uma norma infraconstitucional ou um conceito da própria Constituição Federal ou um instituto do direito viesse posteriormente restringir essa aplicabilidade. Por isso que a Maria Helena Diniz, as mulheres são melhores na nomenclatura, né? Ela chama de restringível, redutível. Resultado, essas normas, ela já produz de forma direta, aplicabilidade direta e imediata. Agora, a contida deixa margem. Tipo o quê, Malu? Tipo assim, ó. É garantida a irredutibilidade do salário. Isso está no artigo 7º, inciso 6. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social e irredutibilidade do salário. Isso é de aplicabilidade direta e imediata. Aí ele diz, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, pode existir um acordo ou uma convenção, um instituto, tá? Que venha a restringir o direito de irredutibilidade do salário. Resultado, é uma norma de eficácia contida. Mas depois a gente vai se aprofundar sobre isso. E eu tenho umas normas de eficácia limitada.
E aqui, a aplicabilidade é indireta, mediata e não integral. Aqui, a norma constitucional prevista só vai produzir todos os efeitos se existir uma norma infraconstitucional para complementá-la. Ela só produz todos os efeitos se existir a lei. Senão, ela não produz. Ela produz um mínimo de efeito, porque toda norma jurídica constitucional já produz um mínimo de efeito. Então, por exemplo clássico, direito de greve dos servidores, que somente poderá ser exercido na sua plenitude quando existir a lei específica para complementar o direito constitucionalmente previsto. Voltando, isso aqui é só para a gente ter uma noção. Voltando lá para a nossa questão. Tá? Olha só, em regra, as normas constitucionais que prescrevem direitos fundamentais têm eficácia contida e dependem de regulamentação. Não, a regra, e por isso que ele bota a regra, é que elas têm aplicabilidade imediata, mas que são normas de eficácia plena, tá? Então, até porque os direitos e garantias fundamentais, as normas que definem esses direitos, têm aplicação imediata, tá? Então, o item está errado. Viu? Letra D. Letra D, isso. A teoria justnaturalista Maluf, Salvay Almas fundamenta os direitos humanos em uma ordem superior universal, imutável e inderrogável. Segundo essa teoria, os direitos humanos não são criações dos legisladores, tribunais ou juristas e, consequentemente, não podem desaparecer da consciência dos homens. A pessoa diz assim, só pode ser essa, bonita desse jeito? Verdade, essa é a resposta, mas não é porque ela é bonita, tá? Porque essa é a teoria justnaturalista, que se contrapõe à teoria positivista. Porque para o positivismo, gente, o direito é o direito escrito, o direito posto, expresso. O direito natural, não. Ele diz, fundamenta os direitos humanos em uma ordem superior universal, imutável, inderrogável. Por isso que os direitos sociais são direitos de ordem pública, que são irrenunciáveis. Segundo essa teoria, os direitos humanos não são criações dos legisladores, é um direito natural de ser humano. Tribunais ou juristas, e, consequentemente, não podem desaparecer da consciência dos homens, né? Você, mesmo que você não soubesse qual era a teoria justnaturalista, ou a teoria positivista, você chegaria à conclusão de que esses direitos são inerentes do ser humano. Direito natural, o direito da vida, o direito à moradia, o direito da liberdade, o direito à alimentação, são direitos normais, naturais do ser humano. Tá, então letra D é o item correto. Letra E, a noção de direitos fundamentais é contemporânea ao surgimento da ideia de constitucionalismo, que permitiu esculpir um rol mínimo de direitos humanos em um documento escrito, derivado diretamente da vontade popular. Eu até coloquei aqui, quando ele fala aqui, é contemporânea ao surgimento da ideia de constitucionalismo. Daqui você já vem para cá. Se o direito natural é uma coisa desde o ser humano, e como documento escrito, eu tenho a Carta de 1215. Carta Magna do rei João Sem Terra. Lembra? Rei João Sem Terra. Carta Magna. E lá estavam esculpidos realmente alguns direitos fundamentais. Só que o constitucionalismo
que quer dizer isso? O que é o constitucionalismo? É a evolução dos direitos e garantias fundamentais, tá? Para limitar o poder arbitrário do Estado. E a ideia de constitucionalismo vem de muito antes, mas realmente nós tivemos o constitucionalismo quando existia a Constituição escrita, tá? A ideia de constitucionalismo é anterior, mas eu tenho o constitucionalismo concretizado, um novo constitucionalismo, na Constituição escrita, reunidos, onde os direitos e garantias estão reunidos num único documento solene. A ideia dos direitos fundamentais vem muito antes disso, por isso que ele diz aqui, ó, a noção de direitos fundamentais é contemporânea ao surgimento da ideia de constitucionalismo, que permitiu esculpir um rol mínimo de direitos humanos em um documento escrito, derivado diretamente da vontade popular. Não, por quê? Porque antes disso eu já tinha direitos humanos esculpidos em outras normas e não numa só que reunisse todos os direitos fundamentais. Então o item aqui está errado porque não é contemporâneo a essa ideia, é antes. A noção de direitos fundamentais. Eu paro aqui, a gente volta no próximo vídeo para continuar falando de direitos sociais. Tchau!